Jornalista critica essa disputa entre o STF e o Legislativo e é enfático em dizer: é uma disputa sobre um sistema de governo, que no momento é sim essa jabuticaba. Já o deputado Ricardo Salles detona com Luiz Inácio Lula da Silva do PT e, segundo o deputado... Então eu tenho a impressão que o Lula já não deveria ter sido candidato agora. Ele já não queria mais. E após este mistério entre a saúde de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Augusto Nunes compartilha uma foto de Tancredo Neves e diz: então ele está na UTI, estará na UTI por 48 horas. Porque ninguém fica na UTI 48 horas, está tudo bem. E até mesmo a maior passadora de pano para Lula admite que Lula tem que ser substituído e ainda entrega a Janja. Constitucionalmente não faz sentido um presidente da República numa mesa de cirurgia, com a cabeça sendo operada. E segundo o jornalista conceituado Alexandre Garcia, o que impede Alckmin de assumir? Falta de confiança no vice, mágoa por... Grave, William Vac critica a disputa do STF por poder, com ministros reclamando de orgia legislativa. E a democracia do PT. Do STF e do Legislativo trocaram hoje entre si não são elegantes. Orgia legislativa, disse um dos ministros. Antes do STF e do Legislativo trocaram hoje entre si não são elegantes. Orgia legislativa, disse um dos ministros do STF, sobre a atuação do Legislativo em matérias tributárias. Agora é a democracia do PT, disse outro ministro do Supremo, sobre as reclamações de parlamentares em relação a regras para o pagamento de emendas. Do seu lado, o Legislativo reiterou que não vai aceitar o que chama de imposições do Supremo em seu pedaço. E não vai aceitar também o que chama de ativismo político do Judiciário. E não é nem questão de dinheiro, disse o presidente da Câmara dos Deputados. Teria sido melhor se ele tivesse dito que não é só questão de dinheiro. De fato, é algo muito mais sério. Há questões pontuais de muita relevância nas quais STF e Legislativo têm visões divergentes. Eu cito aqui o marco temporal das terras indígenas, por exemplo, ou a questão da regulação das grandes plataformas digitais. O importante a ser assinalado é que as divergências vão muito além de disputas sobre o mérito, disputas sobre o conteúdo desses assuntos. É uma disputa sobre a quem cabe tomar as principais definições. Em outras palavras, é uma disputa sobre um sistema de governo, que no momento é sim essa jabuticaba. Um legislativo forte e poderoso que faz em boa parte o que quer, um judiciário idem, que cada vez mais só faz o que quer, e um executivo pressionado, com grandes dificuldades para tomar decisões. De fato, tem razão o ministro do Supremo que disse que nunca viu nada igual no mundo inteiro em matéria de sistema de governo. O problema é saber se funciona. É isso, né, gente? O problema é saber se funciona. Mas falando em funcionar, segundo Ricardo Salles, Lula jamais deveria ter sido, na verdade, candidato em 2022. Deputado Ricardo Salles detona Lula e diz que ele sequer deveria ter vindo presidente em 2022, mas que a Janja vai insistir nisso em 2026. O Lula já não deveria ter sido candidato dessa vez. E eu digo isso porque eu acho que, de fato, ele, ao contrário do que o Arlindo defende, eu compreendo, mas eu acho que tinha provas mais do que suficientes para mostrar o tamanho da corrupção que foram os governos do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, menos corrupção no da Dilma do que no do Lula, né? Enfim, aqueles casos todos que agora estão sendo revelados, estão sendo cancelados, de acordo de leniência, devolução de dinheiro para empreiteiro, né? Anulando delações. Quer dizer, aqui você tem uma questão que é processual. Não é que os fatos não aconteceram, é que encontrou-se um caminho, que nós podemos discutir se era viável ou não, um caminho processual, e o Supremo foi muito criativo nesse caminho processual encontrado, como fórmula para tirar o Bolsonaro. Então tiraram o Lula da cadeia, anularam seus processos, deram todo o apoio que o TSE poderia dar em termos de falta de imparcialidade para fazer com que se derrotasse o Bolsonaro a qualquer custo. Mas enfim, obviamente são opiniões diferentes. Essa é a minha. Mas eu acho que o Lula já não devia ter sido candidato. E aí não estou falando nem pelo aspecto jurídico, porque eu acho que ele não tinha moral e direito para ser candidato. Eu acho que aqui digo até uma questão que vai mais além. Ele, comentado por colegas de governo atual deste mandato, dizem: ele não tem mais paciência, ele não participa mais da articulação política, em bom português, ele não tem mais saco para governar. E a coisa, sem ele se engajar, sem ele governar, não vai bem. O governo está muito mal, nós somos deputados na Câmara, a governabilidade está péssima, o ambiente, a relação do Executivo com o Legislativo, mesmo com as ajudas que o Judiciário tem dado ao governo, ainda assim a situação está muito ruim para o governo. Então eu tenho a impressão que o Lula já não deveria ter sido candidato agora, ele já não queria mais.
sensação que eu tenho olhando de fora, o Arlindo certamente tem uma opinião diferente, muito mais privilegiada do que a minha, mas a minha opinião, olhando de fora e ouvindo as coisas que eu ouço em Brasília, é que o negócio do Lula é viajar com a Janja, viajar para onde ele puder, cortejar a Janja, fazer todas as vontades da Janja. Obviamente, um cara 30 anos mais velho que a mulher, né, baba pela mulher e faz tudo que ela quer. Ela se intromete em tudo, não tem noção nenhuma do seu papel, é uma pessoa absolutamente inconveniente, né, se intromete em reunião de ministros, não deixa o presidente Lula atender as pessoas no telefone, acha que manda no Brasil, acha que foi eleita, ou seja, o Lula está, com todo o respeito que o cargo merece, mas está se comportando como um velho babão que baba pela mulher que é 30 anos mais nova. Isso se agrava mais ainda, com ele, com a situação fragilizada, ainda mais fragilizada agora com esse problema. Porque não é um probleminha, é um problema grave, que vai tirar dele ainda mais a capacidade de interferir nos assuntos governamentais, de gerir o governo, vai ter que delegar ainda mais. Ele não tem um ministério de iluminados, ele tem alguns ministros que têm melhor desempenho, como o Haddad, mas tem uma infinidade, até porque fez 40 ministérios praticamente, tem uma infinidade de semi-imputáveis lá, pessoas que não têm a menor condição de ser ministro, e está delegando para essa turma. É ministro que vai viajar para comprar cavalo com o jatinho da FAB, é ministro que faz isso, o outro faz aquilo, ou seja, eu acho que ele já não deveria ter sido, e muito menos em 26, por uma questão de saúde, evidentemente, por falta de apetência, né? Ele já está demonstrando isso agora, imagino lá na frente, e acho que, de fato, na política, os nomes têm que ser renovados. Se o Haddad está bem na pesquisa, essa pesquisa Jeremy Alcast trouxe esses dados, claro que está longe da eleição, tudo pode mudar, como o próprio Arlindo falou, mas eu acho que ele deveria, e é possível que ele faça isso, conforme o Arlindo aqui comentou, ele deveria, ele próprio, dizer, olha, para mim deu, 3 vezes presidente da República, vou sair pela porta da frente. Imagina a vergonha de um cara que vai, de novo, tentar e eventualmente perde. Ou passa a governar, que nem o Biden nos Estados Unidos, quer dizer, vai virar o tio Paulo brasileiro. É isso aí, gente, Ricardo Salles detonou. Agora, olha o que vai dizer Augusto Nunes sobre a saúde de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Segundo eles, estão escondendo alguma coisa que nós não sabemos. E já a jornalista principal que passa pano para Lula, Eliane Cantanhede, entregando tudo sobre a sua saúde. Não percam. Augusto Nunes comenta a foto polêmica de Tancredo Neves quando estava à beira da morte e compara com a situação atual de Lula e diz... Do PT, uma coisa dessas, né? Vamos precisando dar uma foto. Resolver. Esta foto, que foi publicada na capa da Veja, ela omite, né? Fizeram uma limpeza técnica, porque estão atrás do Tancredo, por exemplo, enfermeiras segurando o soro. Também, tudo em torno do Tancredo, que tiraram da foto tudo o que mostra que há um paciente em estado delicado, para dizer o mínimo, sendo tratado. Pois é, isso aí... Eu acho que foi entre a 3ª e 4ª cirurgias, uma coisa dessas, ou 4ª e 5ª. Resolveu o quê? Enganou o país? O país continuou desconfiando de que não diziam a verdade pela insistência no otimismo sem fundamento. Bastaria que o pessoal que está divulgando as notícias dissesse o seguinte, olha, ele foi submetido a tal procedimento, não sabemos o que virá imediatamente, né? O que virá agora, então ele estará na UTI por 48 horas. Porque ninguém fica na UTI 48 horas, está tudo bem. Ninguém fica com esse prazo. Esse prazo é justamente para você prevenir eventualidades aí que se pega o cara no quarto, pode prejudicar muito mais. É a mania que tem o brasileiro de achar que a saúde do presidente não é um assunto que pode ser, que possa interessar à população. Interessa a todos. Eu, como não sou colunista da Folha de São Paulo, eu não torço pela morte de ninguém, não. Eu quero que o Lula se recupere e que viva tanto quanto possível. Ponto. Eu estou lidando com o futuro do Brasil, como lembrou o Silvio. Eles não confiam no Alckmin, não passam para o Alckmin. Também faz sentido, né? Porque passaram para o Alckmin a tarefa de receber um visitante. Era um cara que é o chefe de governo da Eslováquia e ele saudou o primeiro-ministro da Iugoslávia. Então foi o que eu publiquei no X. Ele mostrou com isso que ele é capaz de 2 coisas, né? Capaz de reunificar os Balcãs com uma frase e, segundo, mostrou que é uma besta quadrada. Porque não é possível, o cara está ainda no tempo da União Soviética. Ele está lá atrás, Daqui a pouco ele vai receber alguém da União Soviética. Né? Se aparecer alguém da Ucrânia, por exemplo, ou mesmo da Rússia, ele vai saudar o representante da União Soviética. Vamos lá. Não adianta esse negacionismo do PT. A dependência que o PT tem de um único líder torna mais necessária ainda a divulgação da verdade. Porque o PT já está lidando com um caso semelhante ao do Biden. Está todo o país pensando na saúde do presidente.
O Lula termina o mandato com 81 anos. Chegaria ao fim do primeiro mandato, 81. Chegaria ao fim de um possível segundo mandato com 85. E com essa saúde, tudo isso pesa politicamente e tem de ser olhado com a naturalidade e a franqueza com que tratou o próprio câncer o presidente americano Ronald Reagan. Ele disse, eu estou com câncer. Ele deu a notícia. Então não é para tratar o brasileiro como um bando de idiotas. E é preciso que os médicos também percebam que eles não são os protagonistas dessa história. Eles têm de ser leais também ao povo brasileiro. Não precisa revelar em detalhes como é o estado de saúde do presidente, embora eu repita, não é coberto pelo direito à privacidade que todo presidente também tem. Isso não é coberto, não. Agora, se não revelam detalhes, não escondam informações essenciais que só pioram a situação. O terceiro procedimento é visto com mais preocupação do que seria visto se os médicos não dissessem já está pronto para reassumir o poder, já está pronto para governar, vai despachar no hospital. Vai nada, tem de cuidar da saúde. Com seriedade e tratar com honestidade o povo brasileiro, pelo menos nesse caso. Tá aí, gente, Augusto Nunes foi preciso em dizer. Até aí tudo bem, Augusto Nunes é um jornalista conceituado de direita, mas e se eu disser para vocês que até mesmo Eliane Cantanhede já está falando em substituição de Lula na Globo e detona e ainda entrega Janja? Militante da Globo News não entende o motivo para Lula continuar ocupando o cargo. Que toma qualquer jeito é esdrúxulo, que é um presidente da República que está numa UTI, que toma uma anestesia geral e que está fazendo uma cirurgia na cabeça, continue ocupando o cargo. Sabe, isso tudo bem. A Janja até pode ter pensado, vão achar que você está que é mais grave, olha, pode dar um problema. Mas, gente, a gente está vivendo uma estabilidade institucional. Não é como o Tancredo Neves ficar doente, mentir e dizer que não é nada. Eu acho que constitucionalmente não faz sentido um presidente da República, numa mesa de cirurgia, com a cabeça sendo operada, com anestesia geral, qualquer jeito é esdrúxulo. Que um presidente... gente, eu tenho que concordar com ela, viu? Ela sempre passa pano para Lula, mas agora ela falou uma grande verdade. Será que a Janja tentando amenizar? Será que tem alguma coisa mais que nós não sabemos? Vale lembrar que os jornalistas da Globo sempre recebem de primeira mão todas as informações de Lula. Então, eles devem saber mais coisas do que a gente não sabe. E segundo o jornalista conceituado Alexandre Garcia, ele comenta esse caso também, principalmente sobre Geraldo Alckmin, e diz, segundo Alexandre Garcia, questiona o que impede o vice Alckmin de assumir e Lula continuar despachando mesmo na UTI? Hoje saiu no Diário Oficial uma lei que o presidente sancionou ontem. Ele continua assinando documentos, continua chefe de governo. O Alckmin é um pouquinho só chefe de Estado, mas não governa. Ele está cumprindo missões protocolares, como, por exemplo, reuniões com um primeiro-ministro da Eslovênia, né? E aí eu assisti a isso. Estamos repetindo no governo militar, quando Costa e Silva teve um derrame, foi levado para o Rio de Janeiro, e os militares não deixaram o vice-presidente Pedro Aleixo assumir. Assumiu uma junta. Eu fico pensando o que há que impede o vice-presidente, que está em pleno gozo de saúde, e não numa UTI, e distante de Brasília, ele está em Brasília, o que impede Alckmin de assumir? Falta de confiança no vice, mágoa por o vice ter feito uma campanha como adversário de Lula, dizendo que Lula quer voltar ao local do crime, à cena do crime. Fica essa dúvida na cabeça de todo mundo. O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, depois da reunião do chamado Conselhão, mandou uma mensagem calorosa a Lula, dizendo que quer que ele continue liderando o crescimento e a prosperidade do país. Aí mostra que Lula sempre se deu bem com os banqueiros, né? Aliás, o Banco Central, o mercado esperava um aumento da taxa básica de juros em 0,75, mas foi 1 inteiro. Saltou para 12,25.
ao ano a taxa básica Selic, né? O dólar continua acima de 6. Tá aí, gente. Alexandre Garcia sempre precisa em suas análises. Realmente é estranho, né? Até mesmo na Globo falar que Lula teria que ser substituído, eles devem saber mais coisas do que a gente. A gente com certeza não sabe de nada. E por que eles estão escondendo? Segundo esta notícia, Lula na Berlinda, saída francesa é muito melhor que a possibilidade de impeachment? Luiz Inácio foi internado às pressas, passou por intervenção cirúrgica após cirurgia no quadril. E a queda no banho fica claro que o estado de saúde do ídolo do PT não é um dos animadores. Entre os seus apoiadores, a guerra do trono. Entre seus apoiadores, a guerra do trono começou. Como toda a força de Janja circula ao redor de Inácio, inimigos internos já começaram a jogar entre os ministérios. Como foi dito anteriormente, se a economia continuar indo para o buraco, não se descarta uma saída francesa, o que seria muito melhor do que a possibilidade de impeachment. Novas informações acabaram de chegar. Agorinha há pouco eu quero trazer de primeira mão para vocês sobre a saúde de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Lula deixou a UTI e já faz caminhadas pelos corredores do hospital, diz o novo boletim médico. Gente, como pode uma pessoa fazer a cirurgia na cabeça, tomar anestesia geral e já tá caminhando pelos corredores? Bom, presidente segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Lula passou por cirurgia e procedimento complementar nos últimos dias. O presidente Lula, de 79 anos, deixou a unidade de terapia intensiva UTI na manhã desta sexta-feira, dia 3, conforme apurado pelo Terra. O novo boletim médico, divulgado às 11h20 pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, informa que o chefe do executivo segue internado agora sob cuidados semi-intensivos, 1 grau abaixo da UTI, conforme explicado pelo hospital. Ainda de acordo com o boletim, Lula está lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhadas pelos corredores da unidade de saúde. Aqui o boletim médico. O presidente continua com o acompanhamento da equipe médica. A previsão é de que seu quadro continuar evoluindo bem, ele já recebe alta no início da próxima semana e retorne para Brasília. No hospital, ele vai seguir recebendo visitas somente de familiares por ordens médicas. Gente, mas por que não se coloca uma foto, não põe um vídeo, não coloca nada? Isso tá muito estranho, né? E vocês, qual o palpite de vocês sobre isso? Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Faça como o Mauro, lá de São Paulo, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa família, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Também desejo um dia mais que abençoado. Só não esquece de compartilhar e deixar aqui o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. Muito obrigada a todos. Um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react.